Bom dia! Hoje, domingo, dia 18 de abril de 2021. Dia de cearmos, de termos comunhão, de estarmos juntos, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. Confiando no Senhor, na bondade, na misericórdia e na Tua palavra, que é vida para todos naquele que crê. Todo aquele que crê. O nosso sentimento hoje, irmãos, é falarmos acerca da nossa salvação. A salvação ainda é muito camuflada para toda a cristandade. E o nosso sentimento hoje é falarmos da salvação. Uns utilizam que a salvação vem através de um primeiro passo, depois tem o desenvolver da salvação e, por fim, aquele que desenvolve a salvação e não consegue, não alcança êxito, morre perdido sem a sua salvação. Outros entendem que são predestinados, uns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Nós que somos visionários acerca do Evangelho do Reino, que por misericórdia entendemos o Evangelho do Reino, entendemos que a salvação ela é tripartida. Primeiro o Senhor salva o nosso espírito e Ele tem um sentimento de alcançar as nossas almas e por fim nos dá um corpo glorificado, que é o último estágio da nossa salvação, que é a salvação do nosso corpo, um corpo glorificado. Mas para isso precisa um estágio, um trabalho do nosso Senhor. Mas vamos estar orando, vamos confiar na misericórdia do Senhor para que Ele possa estar nos dando luz e condição de avançarmos. Senhor, muito obrigado por esse dia, somos gratos a Ti, Senhor. Senhor, nós rogamos por cada irmão que esteja ao alcance dessa palavra, que possamos, ó Deus, avançarmos, Senhor, que possamos tocar na Tua palavra, Senhor, com a Tua ajuda, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Tu és o motivo maior, Senhor, de não sermos consumidos. Ó, Senhor, por isso nós Te pedimos e Te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina. Amém, irmãos? Vamos avançar. Inicialmente eu queria abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós vamos inicialmente desfrutar dessa palavra, que diz o seguinte: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente o vosso espírito. Observe que o espírito aqui está em letra minúscula e tem uma vírgula. E alma também tem outra vírgula. E corpo sejam conservados íntegro, irrepreensível, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está todo o processo, de salvação. Né? O Senhor deseja que o nosso espírito, que nossa alma e que o nosso corpo seja encontrado íntegro diante do Senhor, na vinda do Senhor, que será justamente o encontro do Senhor nos ares com a tua igreja, com a tua noiva. Né? Ali será um grande acontecimento histórico que vai acontecer no universo, o tribunal de Cristo. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A reunião dos filhos de Deus justamente com o Senhor Jesus Cristo. Ali nós vamos saber quem se apresentou com suas vestes ou quem realmente não se apresentou com suas vestes. Mas nós vamos avançar para o nosso assunto. O nosso assunto hoje é falarmos acerca da salvação tripartida. Né? O Senhor, ele primeiro nos dá a condição do passaporte. Né? Tem uma ilustração de um querido e saudoso irmão que ele falava que a salvação do Espírito é o passaporte para adentrarmos no reino. Né?
o saudoso e querido irmão, ele falava que primeiro o Senhor salva o nosso espírito, né? Nos dá esse passaporte com uma condição, que nós possamos adentrar para desfrutarmos da salvação da alma, que é o desenvolver da salvação, é um trabalhar do Senhor. Mas nós vamos avançar por etapas. Primeiramente nós vamos falar a salvação do Espírito, que é João 3, capítulo 5. Vamos lá para João 3, Evangelho de João. Evangelho de João, versículo 5. Diz lá: respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Muitos confundem essa questão do reino de Deus com o reino do céu. Reino de Deus é justamente o direito de sermos salvos, né? Reino de Deus é de eternidade a eternidade. Nós precisamos adentrar no reino de Deus. Mas não é só entrar no reino de Deus. Depois que estivermos dentro do reino de Deus, com o passaporte, com a nossa salvação do nosso espírito, nós agora precisamos completar uma outra etapa: alcançar o reino do céu. Isso aí é um outro estágio de conhecimento, de conscientização para a nossa salvação. Então, primeiro o Senhor falou para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia fala sobre essa água? Muitos confundem essa água com o batismo de João, aquele batismo nas águas. Essa água aqui se refere à palavra. Por isso que ele fala para a mulher: se beber dessa água, tornará a ter sede. Mas se beber da água que eu te der, nunca mais tornará a ter sede. Então essa água aqui, e ele em outra palavra também ele diz: a palavra que eu vos dou é espírito e vida. Quer dizer, a palavra entra como água, né? Matando, saciando a nossa sede do espírito. Mas ela precisa penetrar no nosso espírito e fazer morada em nosso espírito. Por isso que ele fala para João: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Primeiro passo: aceitar o Senhor como Salvador e Salvador Jesus Cristo, alcançando a salvação do nosso espírito. É um passaporte para avançarmos para o desenvolver da salvação, para alcançarmos o reino. João 3,5. Isso tem que ficar claro. Conscientização. Em outra palavra também, em Romano ele diz: aquele que começou a obra, ele há de terminar a obra, há de aperfeiçoar. É um trabalhar do Senhor. O Senhor, ele trabalha com cada filho de Deus. Temos que ter essa consciência nesses dias tão difíceis, em que a cristandade, através daquela mulher, lembra da que nós falamos, a mulher com aquela farinha, com as 3 medidas de farinha, estragou a visão da cristandade. A cristandade hoje ela passa por um processo de confusão acerca da salvação, acerca do galardão, acerca de receber a direção para a vida, de entrar no reino do céu, enfim, porque ela foi estragada pelaquela mulher que jogou as 3 medidas de farinha que nós falamos em ministração passada. Por isso, primeiro, é necessário vos nascer de novo. A oportunidade de dar o passaporte, de recebermos o passaporte para a sua família, para nossas famílias, para a nossa parentela, é pregando o Evangelho do Reino, para que eles alcancem a salvação. Para alcançar a salvação, precisa receber o Senhor como Salvador de nossas vidas. Isso, primeiro passo. Quer que alguém vá um dia viver na eternidade com o Senhor? Então pregue esse Evangelho, anuncie esse Evangelho para que essa pessoa receba essa salvação. Receba em seu espírito a palavra vos dada do Senhor. Aquele que crê como diz as Escrituras. Esse é o primeiro passo
para alcançarmos a salvação. Salvação do Espírito, o passaporte. Agora nós vamos entendermos um pouco mais o desenvolver dessa salvação, que é acerca da salvação de nossas almas, que é um processo mais doloroso, é um processo que requer disciplina, é um processo que requer negar, é um processo que requer um trabalhar do Senhor em nossas vidas. Né? Sobre o governo celestial, agora a gente precisa ser domado. Precisa ser domado. Nós vamos ler 1 Pedro. Vamos lá em 1 Pedro, muito significativo que nós vamos ler aqui, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 6 em diante. Né? 1 Pedro, a partir do verso 6 em diante. No qual exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, quer dizer, em outras traduções, nós vamos ver provados, né? Por várias provas e por várias provações, para que a prova da vossa fé, olha aí o desenvolver da salvação, pela prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Vê o processo do ouro. Para se fazer o ouro precisa todo um trabalhar, né? Ele precisa passar pela fornalha, existe todo um processo para trabalhar o ouro, né? Mesmo provado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, ele precisa receber do Senhor essa consciência revelada pelo Senhor, que o Senhor está fazendo um trabalhar na vida dele. Por isso que tem muitos irmãos que se cumbem, porque não alcança prova, não consegue suportar as vossas provas, se cumbe no meio do caminho. Porque ele precisa receber uma palavra de conscientização do Senhor. Ele precisa entender que o Senhor tem um trabalhar nas almas, está trabalhando na alma. Nós falamos aqui na ministração passada que a alma é tipo um João Bobo, a alma veio estragada, a alma é muito sentimental, a alma tem que passar por um processo de ser domada. Eu me lembro, como jovem, eu ia para a fazenda de um amigo meu e eu via lá os que domavam os cavalos, aqueles cavalos que vinham brutos, né? Aqueles cavalos que vinham brabo, e eles ficavam ali tentando domar aquele cavalo, questão de quem conseguia montar naquele cavalo, né? E eles passavam por um processo de disciplina, era doloroso para o animal, até ele alcançar o estágio de ser domado. É doloroso a salvação da alma. A alma precisa ser trabalhada, a alma precisa ser alcançada, negando-se a vida, abrindo mão do mundo, colocando em equilíbrio as coisas desse mundo para termos um viver celestial. E o Senhor precisa trabalhar nessa alma. E vamos concluir. A quem não tendo visto, a mais, na qual nos vendo agora, mas crendo, exultai com alegria, indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Olha, existe um processo. No fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha como Pedro recebeu de Deus essa palavra tão inspiradora para nós entendermos hoje que existe um processo na salvação da alma. Primeiro o Senhor salvou o nosso espírito como passaporte para entrarmos no reino de Deus, e agora existe o trabalhar do Senhor nas nossas almas, para que as nossas almas precisem ser domadas, precisem ser educadas. Né? A nossa alma veio estragada, e ela precisa ser orientada, precisa ser conduzida pelo Senhor, para no final
o Senhor alcançar nossas almas. Tem aquela passagem de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso também serve também para os filhos de Deus. Que adianta viver nessa vida só pensando em riqueza, só pensando nas coisas daqui. Chegando lá, o que é que tu tem para apresentar? Louco, hoje pedirão a tua alma. Como está escrito, né? O Senhor falou naquela palavra, louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens para apresentar? Nós precisamos apresentar uma alma santa, uma alma domada. Nós precisamos apresentar para o Senhor uma alma revestida desse Cristo. Né? E aí existe esse trabalhar do Senhor. E por fim, né, existe a salvação do nosso corpo. A salvação do nosso corpo. O nosso corpo também veio estragado pelo veneno que os nossos pais, Adão, lá no Éden, cometeram a usar da sua desobediência. O veneno do nosso adversário maior, ele penetrou em nossas carnes, ele estragou a nossa carne e, consequentemente, estragou a nossa alma. E por isso ela precisa ser trocada, precisa nos apresentar diante do Senhor, santificada, glorificada. E aqui nós vamos entrar em outro estágio, não dá tempo pela ministração, mas os estágios de corpos que o Senhor apresentou aos discípulos. Aquela primeira passagem que ele chamou os 3 discípulos e recebeu a sua glorificação, que apareceu Moisés e Elias. E o Senhor diz, a esse obedecei. Ali é um estádio de princípio de glorificação. Existe também outra glorificação quando ele apareceu a caminho de Emaú, e os discípulos não o conheceram, ele estava com o corpo glorificado ali, também, né? E o que é que o Senhor falou ali, e ele não sabia com quem estava andando, mas ali o corpo do Senhor fica conosco, Senhor, passa a noite conosco. E por último, aquela passagem lá de João, que é no seu maior nível de glorificação, os seus olhos como chama de fogo, a sua barba como uma lã, você entendeu? E suas vestes, os pés reluzentes, é o maior nível de glorificação do Senhor. E João não aguentou quando viu aquela glorificação, caiu como morto. Né? Isso aí é o estágio da nossa salvação, mas nós vamos entender. Né? Filipenses, vamos lá em Filipenses, para vermos a salvação do nosso corpo. Filipenses, vamos entender aqui Filipenses capítulo 3, viu, irmãos? Filipenses capítulo 3, a partir do verso 20 e 21, irmãos. 3, 20 e 21. Vamos aqui. Pois a nossa pátria está no céu. Está vendo onde é que está o nosso corpo glorificado? Nosso corpo está no céu. De onde também aguardamos ardentemente o Salvador. Nós aguardamos que o nosso Salvador está lá. O Senhor Jesus Cristo. Aí agora o 21, que é o mais significativo, tá? O qual transfigurará, em outra tradução, transformará o nosso corpo humilhado, de humilhação, porque nosso corpo recebeu a humilhação quando houve a queda lá em Adão, para ser conforme ao corpo da sua glória, tá vendo? Falamos dos 3 estágios do corpo de glória do Senhor, segundo a eficácia do seu poder, de até sujeitar assim todas as coisas. Aqui nós vamos receber um corpo glorificado, livre de doença, livre da velhice,
livre de todo o dano causado pela queda. Por isso que agora nós temos que nos alegrarmos em Cristo, e termos essa consciência de que o Senhor salvou o nosso espírito, tem um trabalhar para salvar nossas almas, e por último Ele vai nos dar um corpo glorificado, a salvação do nosso corpo. Isso é muito significativo, nós entendemos isso. Precisamos ter essa consciência, porque isso é importante nós entendermos, para nós não ficarmos à deriva, no meio desse mar, desse mundo, sem saber a nossa direção. E a gente está numa luta, numa guerra, uma guerra espiritual. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Satanás sabe que o Senhor já alcançou o nosso espírito. E ele agora quer atrapalhar, para não deixar que nós avance na salvação de nossas almas. Por isso que todos os dias devemos dizer: Senhor, salva nossas almas, alcança nossas almas. Isso é muito importante, nós termos essa consciência, partirmos o pão com uma boa consciência, desfrutarmos de uma boa consciência, né? Para sabermos e não ficarmos à deriva desses dias mal, tenebrosos, dias difíceis. Os dias não são fáceis, vai vir dias piores. A gente precisa estar firmado, né? E a gente precisa alcançarmos uma boa consciência. Amém, querida? Esse é o nosso sentimento nesta manhã de domingo, falarmos acerca da salvação tripartida, né? Falarmos acerca da salvação do nosso espírito, da nossa alma e, por fim, a salvação do nosso corpo. Que o Senhor possa nos dar um domingo de paz, na sua presença, que o Senhor possa fortalecer nosso homem interior e nos ajudarmos a cada dia alcançarmos mais e mais o Senhor, e que Ele ganhe para ti as nossas almas. Amém, querido? Jesus é o Senhor, Ele é vida para cada um de nós.